Bom, pessoal, essa vai ser a nossa primeira aula sobre o conceito de cultura, né? Eu terminei de ver com vocês os três principais sociólogos do início da sociologia, né? O Marx, o Weber e o Durkheim. E aí dei duas aulas para vocês sobre o contexto da sociologia no pós-guerra, e focando principalmente em dois outros autores, que foram o Bauman e o Norbert Elias, né? Falei um pouco do contexto do pós-guerra, como ele funcionou e tal. E aí agora a gente vai mudar bastante de tema. Falta ainda uma aula sobre o Pierre Bourdieu, mas essa eu vou dar essa aula mais para o final do ano, porque eu consigo juntar com outros conteúdos mais posteriores, assim. E aí, para evitar precisar ficar retomando o autor, eu prefiro dar aula sobre ele um pouco mais para frente. Então, hoje a gente começa a discutir um pouco sobre esse conceito de cultura. Eu uso como texto base para poder discutir isso com vocês um texto do Terry Eagleton chamado A Ideia de Cultura, né? Que é bem interessante para a gente compreender como que funcionou esse princípio. Ele acompanha o conceito de cultura ao longo dos anos, né, ao longo de alguns séculos, aliás. E aí é bem interessante para a gente poder observar o caminhar desse conceito, a evolução do conceito, que é um dos conceitos mais complexos que a gente tem para tentar definir. Só para situar vocês, então, eu falei então que a cultura é um dos conceitos mais difíceis de serem trabalhados, principalmente porque eu poderia compará-lo, talvez, ao conceito de linguagem, ou então ao conceito de arte. São, acho que, os três conceitos mais complexos de se trabalhar, né? E aí, o primeiro tópico que eu quero falar para vocês dentro dessa ideia do conceito de cultura é a ideia de um paradoxo cultural. Primeiro, a gente precisa entender o que é um paradoxo. Paradoxo é, de certo modo, eu colocar duas ideias contraditórias numa mesma ideia, né, no mesmo princípio. Eu poderia dizer, por exemplo, que um paradoxo seria eu dizer que aquela pessoa usa um perfume que fede a carne podre. A ideia do perfume é que ele cheire bem, mas aquela pessoa usa um perfume que não é perfumado assim. Eu posso estar usando isso de ironia, mas eu posso estar usando como paradoxo de ideias, né? Então, paradoxo, sempre que eu tenho ideias contraditórias numa mesma frase, num mesmo princípio. Tá? E o que vai ser, então, esse nosso paradoxo cultural? Primeiro, a gente vai tentar imaginar a ideia de cultura através dela nos aproximar ou nos separar. E para isso, talvez a melhor forma seja imaginá-la como uma ideia oposta à natureza. E daqui a pouco eu revelo o paradoxo de fazer isso para vocês. A ideia de natureza, né, a gente poderia pensar se a natureza nos aproxima ou nos afasta, a natureza nos torna iguais ou nos torna diferentes. Então, eu posso dizer para vocês, bom, a mim, a natureza torna diferente. É claro, a forma como eu vivo, o lugar onde eu vivo, é cercado de elementos culturais. Porém, minha carga genética é uma carga genética natural. E que, portanto, está sujeito a essas intempéries desses cruzamentos genéticos. O que fez com que eu tenha, por exemplo, 8 graus, 8,75 graus de miopia em cada um dos meus olhos. Ou seja, em comparação com os olhos da maioria de vocês, os meus olhos são bastante pouco eficazes, para dizer o mínimo. A minha capacidade de enxergar a uma distância maior do que 2 ou 3 palmos é muito pequena. Eu tenho quase uma cegueira após determinada distância, né? Sendo assim, vale a pena imaginar que a natureza nos afasta, porque, afinal de contas, ela fez os meus olhos diferente dos seus olhos. Ela fez a minha capacidade de ganho de peso diferente da sua capacidade de ganho de peso. Ela fez
os meus olhos de uma cor diferente da dos seus. Portanto, a natureza, num primeiro momento, numa visão rápida, ela nos diferencia. Bom, se a natureza nos diferencia, o que a cultura faz? Em primeira instância, a cultura corrige esses problemas que a natureza implica. Ou seja, a cultura altera aquele modelo natural. Se os meus olhos são verdes, por exemplo, e você tem vontade de ter olhos verdes, você pode muito bem colocar lentes de contato e ter os seus olhos verdes. Se a minha os meus olhos têm 8,7 graus de miopia e, portanto, sem os óculos eu não enxergo tão bem quanto vocês. De óculos eu consigo enxergar quase tão bem quanto vocês. Posso até mesmo fazer uma cirurgia corretiva para a minha vista, que me permita, portanto, enxergar mais longe ou enxergar de uma maneira mais eficaz. Resultado, a cultura, diferente da natureza, nos aproxima, porque ela nos iguala em nossas condições. Se eu perdi uma perna, por exemplo, a cultura me permite utilizar uma perna mecânica, que obviamente não tem a mesma eficácia de que uma perna natural. Porém, a minha capacidade de caminhar sem a ajuda de muletas, ela volta. Portanto, a cultura corrige essas discrepâncias que a natureza nos conferiu. Da mesma forma, eu poderia, para usar o contexto atual, dizer que a cultura nos permite a fabricação de vacinas. Vacinas essas que melhoram a nossa capacidade de resistir a determinadas doenças e que, obviamente, deixados à sorte, ou seja, deixados à vontade natural, boa parte de nós não resistiríamos. Portanto, a natureza corrige essas discrepâncias promovidas, perdão, a cultura corrige essas discrepâncias promovidas pela natureza. Mas o que vem a ser, então, o paradoxo cultural? O paradoxo cultural é o fato de que a cultura, o termo cultura, nasce originalmente ligado à palavra cultivo, mas que, de fato, os agricultores, as pessoas que trabalham na labuta do cultivo, não são eles considerados cultos, não é mesmo? As pessoas vão considerar como pessoas cultas os advogados, os médicos, os letrados e por aí vai. Muito raramente se escuta a palavra cultura ou a expressão, o elogio como uma pessoa culta, direcionada a uma pessoa que trabalha diretamente na terra, né? Que seja capinando alguma coisa ou plantando. Né? Muito raramente a palavra é utilizada na sua acepção original. E está aí, então, definido o paradoxo cultural. Ou seja, a cultura nasce vinculada à natureza, mas hoje em dia, muito poucas as pessoas são aquelas que, trabalhando na terra, trabalhando junto à natureza, são chamadas de cultas. A expressão vai vir de um pensador chamado Francis Bacon, que vai dizer que a cultura é o cultivo da mente. Vai compreender a cultura como cultivo da mente. E que, portanto, as pessoas que dedicam o seu tempo a cultivar a terra não têm tempo bastante para cultivar a mente. A cultura deixa, portanto, a partir desse paradoxo cultural que vai ocorrer lá no século XVI, ela deixa de ser uma atividade para se tornar uma entidade. A atividade agrícola era a acepção original da cultura. A entidade cultura é a sua acepção pós-paradoxo. Ou seja, essa entidade
é agora algo a ser buscado, é algo a ser admirado. Né? Bom, para a nossa cultura, são os habitantes das cidades, não os habitantes da natureza, é, os, que, os que são considerados de maior cultura. Né? Aqueles que cultivam a terra são menos capazes de cultivar a própria mente, ou a si mesmos, porque eles não têm tempo de cultivar a si mesmos. Né? É claro que isso é uma visão da época, não uma visão minha. Se estabelece a partir dessa ideia uma cisão óbvia entre cultura e natureza, né? Como se tudo aquilo que acontece na cultura acontecesse de maneira diferente na acepção natural. E essa ideia vai ser fundamental para a gente compreender os pensamentos que virão. Natureza e o mundo natural é a matéria-prima sobre o qual debruça-se a cultura. A cultura se debruça sobre a natureza a fim de alterá-la, a fim de certo modo, libertar o homem das amarras naturais, das desigualdades naturais a que lhe é sujeito, conseguindo, portanto, em boa parte, a cultura emular a natureza, ou seja, imitar a natureza, modelar a natureza, fazer como a natureza, plagiar a natureza. Ora, como isso acontece? O ser humano, ele não voa naturalmente, mas ele constrói máquinas capazes de voar, como um avião ou um balão. Né? O ser humano não respira debaixo d'água, mas consegue construir mecanismos que o permitam fazer isso. As amarras naturais são, então, transpostas pela cultura, que tem a natureza como base. Observa a natureza justamente para transgredi-la. A natureza humana não o permite respirar debaixo d'água, não o permite voar, mas a cultura rompe essas barreiras e esses limites naturais. Cultura, como entidade, é, portanto, uma regra a ser seguida, pensada e reinterpretada pelo homem. É como se eu imaginasse que essa entidade cultura fosse um conjunto de normas às quais o homem se submete e que, portanto, ela está mudando ao longo do tempo. Está sempre se reestabelecendo, né? Está sempre se reinventando. Bom, a cultura rejeita o determinismo orgânico, ou seja, eu sou um homem, eu não posso sair voando por aí. Eu sou um homem, eu não posso respirar debaixo d'água. Determinismo orgânico. E rejeita a autonomia, né? Perdão, e rejeita a autonomia do espírito frente à razão. Né? Então, essa cultura, ela vai permitir ao ser humano sempre contrariar esses modelos e essas formas de pensar. Porque não é, portanto, o espírito, né, não é Deus, não é um ser metafísico que confere ao homem a autoridade sobre como agir, ou a forma de agir. Quem confere a autonomia do homem é a razão, é o próprio homem. É ele que vai repensar a si próprio, reinterpretar a si mesmo, com o objetivo de mudar a forma como ele era. Em grande medida, emulando elementos naturais. O homem cultural não é um produto do meio ambiente, portanto, mas também não é completamente autônomo em relação a esse meio. Né? O homem cultural, ele precisa do meio ambiente porque a cultura é o próprio objeto, a natureza é o próprio objeto da cultura. Né? O meio ambiente é o próprio objeto da cultura. Então, esse cara se descolou da natureza, o ser humano não é mais um ser natural, né? Não é mais um animal propriamente, ele é um ser cultural,
e que, portanto, pode escolher quando agir de maneira racional e quando agir de maneira instintiva ou natural. Perceba, então, como cultura e natureza vão estar sempre como um jogo de opostos, mas interdependente. A cultura sempre depende da natureza, porque a natureza é o próprio objeto da cultura. Há algo em nós que se refina, que se cultiva, mas há algo em nós que não pode, que não pode querer ser, perdão, há algo em nós que não pode querer ser de matéria, querer servir, perdão, de matéria para esse refinamento. Né? Tem um erro ali. Bom, o que significa isso? O que se refina em nós é o elemento da razão, da nossa capacidade de utilizar a razão. Porém, há algo em nós que não quer esse refinamento. Então, o ser humano, dentro de si, tem natureza e cultura. Porém, na visão dessas pessoas, deveria haver sempre uma prevalência da cultura sobre a natureza. E, portanto, o ser humano, como esse sujeito ambivalente, que se vale, ora da cultura, ora da natureza, entra sempre em conflito. O resultado é que duas forças lutam dentro dele: a força cultural e a força instintiva, a força da cultura e a força da natureza. Bom, a ruptura entre cultura e natureza vai se dar, então, a cultura como oposta à natureza. É como se houvesse um conflito gerado de maneira oportuna entre cultura e natureza. A natureza vai ser, portanto, representada pelo campo do instinto, enquanto a cultura pode combater esse instinto, pode lutar contra ele. E aqui a gente precisa retomar um princípio de pensamento que vem lá do Kant. Quando Kant escreve Crítica do Juízo, quando Kant escreve Crítica da Razão Prática, que é o livro sobre ética dele, ele vai fazer, de certo modo, essa oposição entre cultura e natureza e enxergar na cultura uma capacidade libertadora. Isso está em um outro texto dele também bastante relevante, que o que é a resposta à pergunta que é esclarecimento, que eu já recomendei que todos vocês leiam, porque é bem pequenininho e é bem tranquilo de ler, diferente da maioria dos textos do Kant. Mas, basicamente, o que o Kant vai estar dizendo é que existem forças opostas à razão. Essa força oposta à razão é uma força natural. Essa força natural é, portanto, instintiva. E o ser humano pode escolher, justamente porque o ser humano, diferente de todos os outros animais, é um ser também racional, né, diferente dos outros animais que são, por óbvio, instintivos. O ser humano pode escolher ser instintivo, lutar contra os seus próprios instintos. Né? Ora, fazendo isso, o ser humano pode, de certo modo, se libertar das amarras instintivas. Vamos imaginar uma situação prática, não é mesmo? Imagina, portanto, que eu sinta desejo por alguma pessoa. O desejo que eu sinto por aquela pessoa me faz tentar ficar com essa pessoa. Eu quero ficar com ela de alguma forma. Só que eu sou rejeitado inicialmente. Isso me causa raiva, mas não repulsa aquela pessoa. Eu continuo no desejo por ela. Ora, de forma alguma eu poderia forçar que ela fizesse sexo comigo. Porém, de maneira instintiva, isso me vem à cabeça. Do ponto de vista cultural, obviamente, isso me é travado. Então, perceba, se o ser humano faz tudo o que quer,
o que ele faz, de fato, é todo o seu instinto, porque o desejo e a vontade são próprias do instinto. A razão é limitadora do ser humano do ponto de vista da sua satisfação. É uma forma diferente de satisfazer-se na visão kantiana. Mas esse jogo de opostos entre o homem, e entre a cultura e a natureza, faz com que o Kant imagine que é justamente a resistência a esses instintos naturais, ou seja, a resistência a esse modelo que permite ao homem a liberdade. Liberdade, portanto, na visão kantiana, não é fazer tudo o que se quer, mas, de fato, é escolher não fazer, mesmo quando o desejo aparece. É uma forma de entender a liberdade. Liberdade, para o Kant, é libertar-se das amarras do próprio instinto. Esse é um elemento bastante relevante. Outro autor que vai trabalhar muito com relação a isso é o Freud, do qual a gente já falou, principalmente em O Mal-Estar da Civilização. O conflito entre o princípio do prazer, que é aquilo que nos vincula, de certo modo, aos nossos instintos naturais, e o princípio de realidade, que é aquilo que nos dá as balizas morais para tomarmos nossas ações, faz com que o ser humano se veja insatisfeito. A insatisfação do homem em relação à sociedade onde ele vive, na visão freudiana, vem dessa relação de frustração entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, que gera no ser humano, como eu já mostrei para vocês nas aulas passadas, uma noção de real insuportável. Eu não consigo lidar com a sociedade onde eu estou. Eu não consigo lidar com os meus próprios limites. Eu não consigo lidar comigo mesmo. Resultado: vários autores vão falar sobre essa necessidade de opor cultura à natureza. Cultura, na visão do Freud, pode ser traduzido como civilização, dependendo da tradução que você pegar. Tá? Então, essa ideia de cultura vai ser sempre oposta à natureza. Outro autor que vai ser bem interessante para falar disso para a gente é o Rousseau. O Rousseau vai dizer que o ser humano, em estado de natureza, ele vivia bem. Ele vivia na manifestação dos seus instintos, mas essa não era uma vida ruim. Mas é a sociedade que corrompe o homem, dando a ele desejos que antes ele não tinha. E, portanto, fazendo esses desejos, trazendo com esses desejos a frustração humana. É bem interessante comparar, por exemplo, essa visão com a visão do Marx e posteriormente com a visão do Freud. Só para situar vocês um pouco. Quando o Marx vai falar sobre a insatisfação do homem, ele vai enxergar na insatisfação em relação ao trabalho, não ver-se recompensado pelo trabalho que tem. De certo modo, o que o Marx está dizendo é que o conflito e a insatisfação humana vem tanto da baixa remuneração quanto da incapacidade do ser humano de conseguir o valor desejado pelos objetos que produz. Ou seja, a pobreza é geradora de insatisfação e tristeza. Coisa que vai ser um tremendo absurdo quando a gente vai pegar, por exemplo, o texto do Freud, aonde não é especificamente a pobreza geradora do conflito, mas é a própria insatisfação do homem com seus próprios instintos. Ou seja, enquanto para o Marx a pobreza gera essa insatisfação, para o Freud, essa insatisfação ela vem desse conflito que existe nas raízes da psique humana entre princípio do prazer e princípio de realidade, que só é exponenciado pela sociedade de consumo. Mas ele já existe no ser humano desde sempre. O conflito existe no homem mesmo sem pobreza. Bom, cultura gera, então, valor pedagógico, uma espécie de ética que nos permite a vida em sociedade. Esse elemento também é bem relevante. A cultura como um conjunto de valores
que nos permite viver em sociedade. Então, perceba, mais uma vez é importante opor cultura e natureza. E enxergar que na visão da natureza, perdão, na visão da cultura, o ser humano, ele, ele vai sempre, ele vai ter um conjunto de regras, as quais ele deve respeitar, que a gente vai chamar de ética, um conjunto de regras de comportamento. Enquanto na natureza ele age como quer. Isso pode gerar frustração ou pode gerar conflito. Né? Então, esse conjunto de regras, como conjunto de regras cultural, nos leva a enxergar a cultura como civilização. A cultura como civilização iguala os seres humanos. E aí percebam, nós começamos em uma cultura que nos desiguala, perdão, nós começamos uma natureza que nos desiguala, porque me faz nascer com 8 graus e 75 de miopia, enquanto vocês têm a visão perfeita. Passamos, e portanto, já que a natureza nos desiguala, a cultura é aquilo que nos iguala, porque me permite usar óculos e permite a uma pessoa que não tenha resistência natural a uma doença tomar uma vacina. E, portanto, a cultura nos iguala enquanto a natureza nos desiguala. Daí passamos por um segundo momento, que é o momento kantiano, que é o momento freudiano também. Porque, afinal de contas, é o momento onde o instinto é igual para todos. O desejo aparece para todo mundo. E as vontades de satisfazer os nossos instintos e os nossos desejos está vívida em cada um de nós. Ora, se nesse momento a natureza passa a nos igualar, porque somos todos dotados de instintos, a cultura é aquilo que nos permite nos desigualar, porque cada um de nós utiliza-se da razão de maneira diferente. Ora, significa que eu estudei e me tornei historiador e professor de história, filosofia e sociologia. E que, portanto, escolhi investir a minha razão nesse conjunto de conhecimentos. Outra pessoa pode também ter estudado, porém, decidir investir o seu conjunto de conhecimento em medicina, ou em engenharia, ou em direito. Portanto, cada um de nós escolheu nos utilizarmos da cultura de maneira diferente, da racionalidade de maneira diferente. Resultado, nesse segundo momento, cultura nos desiguala, porque cada um de nós é dotado de capacidade distinta de utilizá-la. Em grossas palavras, alguns são mais inteligentes que os outros. Alguns entendem melhor o mundo do que os outros. Alguns estudam mais do que os outros. E, portanto, a racionalidade, a cultura nos desiguala. Pegaram? Então, nesse segundo momento, natureza passou, portanto, a nos igualar, porque todos nós temos instintos. Enquanto isso, a cultura nos desigualou, porque, afinal de contas, cada um de nós utiliza da razão da maneira como prefere. E chegamos a um terceiro momento. E daí vocês entendem por que o conceito de cultura é tão complicado. Que é a ideia de uma cultura como civilização. A cultura como um conjunto de pedagogia, um conjunto pedagógico, um princípio ético que deve nortear a vida em sociedade. Porque a cultura, como elemento civilizatório, significa, em última instância, uma natureza que nos desigualaria. Né? Então, perceba. A natureza nos iguala os homens, né? A natureza iguala os homens
a cultura desiguala os homens, porque cada um de nós tem a capacidade de usar diferente a razão, né? Que foi o que eu falei agora. Todos temos desejos, mas podemos resistir através da ação cultural, né? E isso faz com que a cultura nos desiguale, né? Agora, porém, perceba, quando nós chegamos a uma ideia cultural civilizatória, em última instância, no que a gente vai chegar é num princípio de que todos nós deveríamos agir da mesma forma. Essa pedagogia ética, ou seja, o estabelecimento de uma moral própria de cada cultura, significa, em última instância, estabelecer regras e padrões de comportamento sem os quais não somos considerados cultos e, por consequência, não somos considerados civilizados. Eu discuti bastante com vocês o termo civilização, tanto quando falei na aula do Norbert Elias, quando retomei esse termo para falar do Thomas Hobbes. E, novamente, a ideia civilizatória aparece. A ideia de que agora cada cultura tem uma espécie de balão próprio. Cada cultura tem um espaço próprio de atuação, sem o qual essa cultura se perderia. E, dentro desse balão próprio, cada indivíduo deve adequar-se àquela cultura. O que é esse balão próprio cultural? O que é esse espaço próprio da cultura, de cada uma das culturas? Nós vamos chamar isso, depois da formação dos Estados nacionais modernos, de países. Os países representam, portanto, uma cultura francesa, ou uma cultura alemã, ou italiana, ou brasileira. Nada mais é, a cultura brasileira nada mais é do que o conjunto de elementos necessários para sermos considerados cidadãos, para sermos considerados civilizados, para sermos considerados brasileiros. A cultura norte-americana, nessa visão, nada mais é do que os elementos considerados necessários para que aquele sujeito seja considerado norte-americano. Por exemplo, você pode colocar um maior número possível disso. Você pode ter um grupo de pessoas que acredite, né, um país que acredite que você precisa saber recitar o hino nacional para ser membro daquele país, né? E aí, se você não decorou o hino nacional, você não ganha autorização para ser brasileiro ou norte-americano, por exemplo. Né? Ou saber o juramento da bandeira de coro, que eu acredito que boa parte dos brasileiros não sabe. Mas essa ideia, mais tarde, vai se tornar no nacionalismo. O nacionalismo é o ápice dessa condição cultural. Ou seja, quando um país decide quais são os comportamentos necessários para que um cidadão assim seja considerado. Se nós formos pegar no princípio do nacionalismo capturou a cultura, aprendeu, porque agora os aspectos culturais dentro dos estados nacionais não são mais de ditame dos próprios cidadãos, não são mais de ditames dos indivíduos que compõem aquele estado. Pelo contrário, cada estado estabelece seus próprios parâmetros de ação. E caso alguém os desrespeite, é sumariamente excluído do grupo civilizacional. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula, onde a gente vai tentar entender como a formação desses estados nacionais modernos e da própria ideia de civilização ligada aos princípios de Estado, aos princípios nacionalistas, acarretaram em grandes tragédias, no final das contas, porque suprimiram a ação individual. Basicamente, vamos compreender como o nacionalismo vai acabar sendo a força motriz do nazismo e do fascismo. Mas esse é assunto para a próxima aula, porque, afinal de contas, eu já opus vários conceitos de cultura para vocês.
E vale muito a pena tentar fazer esse exercício de imaginar se a cultura nos aproxima ou se a cultura nos afasta. Porque tenho certeza, a resposta para um vai estar sempre no outro. Né? Ou seja, há uma espécie de dependência entre cultura e natureza. Certo? Galerinha, grande abraço. Até a próxima, povo. Falou.